Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Nosso programa hoje está composto do Dr. Demerval Mucílio Trajano, doutora Ângela Beatriz da Silva, doutora Márcia Plastro e a Luísio Martins, que lhes apresenta o programa. A primeira questão que eu gostaria de colocar em discussão aqui para o grupo é, primeiramente, essa questão da pandemia do coronavírus que está se acentuando, né? Parece que aqui no Rio Grande do Sul a coisa está ficando preta, como se diz na gíria, né? Parece que em São Paulo também a coisa não é diferente, né? E nada de vacina, né? Estão dando aí está vindo umas migalhas de vacina para o Brasil, e a crise está se alastrando. Eu estou preocupado. Eu não sei se nós não vamos para uma situação caótica, né? E ontem o Supremo também, semana, ele, ante a inércia do governo federal, ele decidiu por permitir que os estados e os municípios importem a vacina caso a União, que é o governo federal, não resolva o problema da importação. Então, ele vai permitir, é uma espécie de permissão supletiva, ou seja, o outro não importa, tu pode, então, fazer essa importação. Assim, eu acho o seguinte, nunca houve uma campanha, né, por parte do governo federal para que as pessoas tivessem conscientização. Muito ao contrário. Sempre teve um incentivo à aglomeração, sempre existiu também o negacionismo e também a negação até em relação às vacinas, não é? Politizaram as vacinas, politizaram também até o fato de um vírus chinês, é uma vacina chinesa, é a China ganhando dinheiro, é o imperialismo na China. E eu, às vezes, ficava incrédula até com essa situação. Hoje, eu conversando com um cliente que disse que mora aqui na Zona Norte e que as vilas, né, assim, as vilas São Borja, por exemplo, essas vilas que estariam cheios, os bares lotados de gente, e quando questionadas, as pessoas dizem que não existe isso, e que estão inventando, né, na certidão de óbito, que isso é tudo política, que isso é mentira, né? Ou seja, é um negacionismo completo, foi uma falta, né, de programas de conscientização das pessoas, depois mais a cloroquina, mais as mentiras, né, propagadas pelo governo, e inclusive o nosso prefeito aqui também, né, que pediu kits cloroquina, né, para o governo federal. Então, gente, eu acho que a culpa sim, do governo central, do governo federal, né, bem como eu acho que até o nosso governo que tentou, né, parar um pouco, mas, como diz o doutor Demerval, daí isso mata a galinha dos ovos de ouro, que são os empresários. Né? Então, assim, conversando com as pessoas voltam agora para os seus trabalhos. O número do transporte coletivo diminuiu em função da bandeira preta. Ou seja, as pessoas vão aglomerar ainda mais dentro do transporte coletivo, não é? As pessoas não têm culpa, né, de precisar utilizar o transporte coletivo, porque a empresa não pode parar. As aulas parece que retornam, né, de forma escalonada ainda essa semana. Os professores são os últimos na lista, né, das vacinas. Agora, então, assim, foi autorizado, né, que o município, que o estado adquira vacinas, porque já se viu que o Bolsonaro não faz nada. Né? Então, o município e o estado vai ter que fazer. O Bolsonaro comprou uma meia dúzia de vacina. Ele comprou uma meia dúzia. Uma meia dúzia, doutora Luísa, é lamentável, é vergonhoso. Daí o que a gente vê, gente, assim, que mais uma vez ele vai aplaudir. Ele já disse que, então, assim, já que eles podem comprar, então ele não está mais obrigado a isso. Então, gente, assim, 250 mil mortos, já se pode dizer.
para mim, está na conta do governo do Bolsonaro. Para mim, assim, as mãos do Bolsonaro estão sujas de sangue, os apoiadores, quem elegeu o Bolsonaro, né, que talvez não imaginasse, mas hoje percebe quem é esse pulha, né, as pessoas que continuam a defender o Bolsonaro, eu não concebo, eu não consigo acreditar numa coisa dessas, não é? Então, assim, esse negacionismo, né, é assim, parece que nós estamos, né, numa posição contra-majoritária, porque essa gente, o Bolsonaro é a maioria em todos os lugares atualmente. Então, assim, o Bolsonaro conseguiu despertar o lado mais sombrio, mais caótico, mais horroroso que existia nas pessoas que se sentem representadas. Né? Assim, claro, né? Salvo raras exceções. Isso não estou dizendo para o doutor Demerval, obviamente, que é um homem culto, né? Que é um homem inteligente, jamais, né, seria conivente com esse tipo de coisas. Mas a gente vê, gente, a população pobre que está morrendo, porque qual é o maior índice de mortos? Os pobres de tão pretos e os pretos de tão pobres. São, né, as pessoas que vivem nas vilas, as pessoas que acreditam no Bolsonaro, as pessoas que acreditaram no Bolsonaro e hoje estão vendo seus parentes, seus amigos morrendo asfixiados em função desse genocida. Essa pessoa é genocida. Por que ele pediu sigilo no cartão de vacina dele e da família por 100 anos? Porque ele já se imunizou há muito tempo. Gente, nós estamos numa situação muito delicada, muito complexa. Não estou lhe ouvindo direito, doutor. Eu acho que está baixo o seu áudio. Bem delicada, bem complexa, né? Porque o que acontece no Brasil, ele não se pensou e não se planejou como um país sério. Foram ver quem é que é o pai da vacina, se é Dória, se é Bolsonaro. Então, o que acontece? Quem perde é o povo, quem perde é o Brasil, quem perde é a população em geral. Então, agora, o Supremo, como vocês bem sabem, ele autorizou, se o plano emergencial de vacinas não for bem encaminhado pelo governo federal, autorizou municípios e estados. Eu acho que, lamentavelmente, eu acho que o Bolsonaro está tentando, mas tem que os municípios... Não, vamos comprar a nossa vacina, vamos... Tudo bem que a Anvisa é um órgão técnico, não é um órgão político, mas a saúde da população está em primeiro lugar. Então, vamos, se o Supremo liberou, vamos os municípios, vamos os estados comprar, importar, seja a Coronavac, seja da AstraZeneca, seja da Pfizer, tal, e vamos imunizar, não adianta... Você sabe que... A Sputnik. A Sputnik é que seja, porque não adianta... Os medicamentos, eles estão mantendo, mas a mortandade está muito grande. Aqui na nossa vila, doutora Luísio, está um surto tão grande, tão grande, tão grande, as pessoas não estão apavoradas. De cada 3 ou 4 que faz os testes, quase a metade está tendo positivo. Então, não adianta, o Brasil precisa se organizar, não interessa quem é o pai, quem é a mãe, quem errou, os municípios e estados hoje tomarem a dianteira, comprarem a vacina e vamos imunizar a nossa população, porque se a continuar nesse ritmo, vai morrer muito mais gente inocente e que poderíamos ser preservadas, vidas preservadas. Mas aí o senhor não acha, doutor Demerval, que assim, isso foi autorizado para Estado e município diante da inércia e da irresponsabilidade do governo federal? Não, eu concordo, porque foi o que eu falei. É o Dória brigando com o Bolsonaro, sabe? Não, agora a vacina da Anvisa, da Pfizer, foi autorizada pela Anvisa. Foi autorizada, mas não foi comprada, então não tem uma previsão de quando vai chegar. Então, o que acontece? Vamos na Sputnik, vamos na Coronavac. A população não pode ficar à mercê dessas picuinhas de quem é que manda, quem é que é o pai, quem é que vai comprar. Se o Supremo autorizou, vamos comprar, vamos vacinar, porque isso aí, gente, está pavoroso. Eu vou fazer até uma meia-culpa. Eu tinha comigo essa pandemia, ela não é como uma gripezinha, como dizia o Bolsonaro, mas era uma coisa que estava longe da gente, e agora está do nosso lado. Tá? Então, precisa a população, os governantes, que sejam os municípios, tomarem a dianteira. Se o Bolsonaro não fez, que os municípios e estados o façam. Doutora Ângela? O façam no sentido de comprar a vacina, né? Exato. Disponibilizar. Porque o governo federal diz assim, né, que aqui no Rio Grande do Sul
os idosos já foram vacinados. Não, minha mãe tem 81 anos e não foi vacinada. Está lá, trancada dentro de casa. Exemplo, outros e tantos outros, né? E a gente nunca teve uma organização. O senhor sabe que assim, doutora, só uma parte, eu sou adepto do Bolsonaro. Agora, eu acho que aquele ministro da Saúde lá tá uma incompetência só, não pode. Mas ele está lá porque o Bolsonaro quer, né? Pois é. Você não pode ser adepto do Bolsonaro, doutor Demerval, porque nós tivemos o Mandetta, que era um médico. É isso. O problema é que ele já estava sendo um bom ministro, apesar da vida pretérita dele, mas ele estava sendo um bom ministro. Todos os dias ele dava informação sobre a pandemia. Nós não temos isso. Aqui no Rio Grande do Sul, o governador coloca lá as bandeiras, né? Mas do governo federal, a gente não tem nada. É como se a pandemia não existisse. E tudo que ele quer e tudo que ele pensa, tudo que ele faz é pensando na eleição de 2022. Doutora Ângela, e diga-se de passagem, as bandeiras serviram de parâmetro para o resto do país. Serviram de parâmetro. Que foram criadas aqui. No nosso estado. Porque o Brasil está perdido, está sem pai nem mãe. A gente está à mercê dos políticos. E nem para ir na televisão e pedir para o povo ficar em casa, eles fazem. Ninguém mais fala em ficar em casa. São os médicos que têm que pedir, pelo amor de Deus, que o povo fique em casa, porque eles também estão esgotados. Se o doutor Demerval, como um farmacêutico, está assustado com o que vê, né, diariamente na sua empresa, imagina num hospital. Daqui a pouco essas pessoas não têm mais estrutura física e emocional para trabalhar tanto tempo assim, como se fosse uma guerra, e é uma guerra, né? Então é lamentável, assim, faltou governo federal, a culpa é do Bolsonaro, sim, a culpa não é só dele, não, tem mais pessoas culpadas aí. Não existe uma campanha, não existe nada, nós não temos campanha preventiva, nós não temos vacina nem esperança. Quando é que vai chegar essa vacina? Eu vou estar idosa quando chegar essa vacina. E agora, o que assusta não são os idosos só que estão morrendo, jovens que estão 38 anos, 24 anos, jovens. E isso dói tanto na gente, porque tu vê mães chorando por um filho que não tinha ainda, que não viu o seu filhinho crescer e que morreu por causa dessa doença, porque não existe uma campanha de prevenção, porque não existe orientação para o povo, porque não temos vacina, porque não temos ministro da Saúde, porque não temos presidente nesse país. Temos um louco pensando em reeleição. É isso que nós temos. Eu não acreditava que a situação chegasse a esse ponto, mas me parece que nessa última semana, essa semana que está encerrando, a situação está ficando caótica aqui no Rio Grande do Sul, porque nós vamos chegar a um ponto, não só aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo parece que a situação é idêntica, nós vamos chegar ao ponto de que vai escolher quem deve viver e quem deve morrer, né? Porque nós estamos chegando no limite da capacidade dos hospitais, em UTIs de hospitais, né? E no momento que esgotou a capacidade, ou seja, nós vamos precisar que um saia da UTI para colocar outro, né? Só que nesse meio tempo já veio mais 2, 3 necessitando de UTI. E aí então nós vamos escolher, os médicos vão escolher vão decidir quem deve viver, quem deve morrer. Agora, me parece que a responsabilidade desse recrudescimimento da doença, me parece que... Eu não diria que é só o Bolsonaro que é culpado. O povo também tem a sua parcela de culpa. Verdade também. Claro que o Bolsonaro, talvez para mim seja o maior culpado, porque realmente, como os colegas já disseram, ele fez pouco caso da doença. Diz que era uma gripezinha, isso não dá nada, todo mundo vai ter essa doença, etc. e tal, enquanto lá nos outros países, na Europa, eles já estavam tomando precauções para evitar a propagação da doença.
Né? Doutora Lá, Luiz, eu posso fazer um parêntese? claro, sim. O Bolsonaro chegou a dizer que a melhor vacina era o vírus. Que, Bom, que Covid era coisa de maricas. Isso então, ele disse. Então, realmente, se lá no início da pandemia, que para nós aqui ela chegou em fevereiro, março, né, se tivesse tomado medidas mais drásticas, certamente nós não estaríamos chegando a esse ponto que estamos chegando agora. Né? Então, me parece que o Bolsonaro é responsável, o PT é responsável. O PT também é responsável por essa pandemia, porque o Bolsonaro foi eleito por causa do PT. Então, o PT é culpado por isso. Foi eleito por causa do ódio. Se o PT da mídia da Lava não tivesse Jato. feito aquelas besteiradas que fez no governo dele, os eleitores não tinham botado esse homem lá. É por causa do Moro, essa nulidade lá. Calma, não bota Moro no meio. Não bota Moro no meio. Não mistura alhos com bugalhos. Não mistura alhos com bugalhos. Moro não tem nada a ver com a história aí. É muito culpado disso tudo também. Faltou muita união entre os órgãos federados. Vocês observaram que o Andelense tinha uma reportagem que o maior sonho de consumo do Bolsonaro é, na eleição de 2022, ter um candidato de esquerda para disputar com ele. Porque o Bolsonaro só existe por causa do PT. Se não fosse o PT, o Bolsonaro não existia. Ele ia continuar sendo um medíocre deputado. Doutora Luísio, o senhor sabe que sabe. E o que fazer quando sabemos que sabemos? O senhor sabe que foi culpa da Lava Jato, o senhor sabe que o Moro tem a mão suja de sangue também. O senhor sabe que aquela gangue de Curitiba, né, que pariu o Bolsonaro, o senhor sabe disso, o senhor sabe muito bem, doutora Luiz, porque agora o senhor só não está vendo esses diálogos da spoofing, porque o senhor não quer. Né? Porque, inclusive, a delegada Érica, ela tem as mãos sujas de sangue em relação ao suicídio do reitor Cancellier. Né? A gente sabe todas as sujeiras da Lava Jato hoje. Todas a Lava Jato é culpada. Vocês viram essa semana também? É verdade. Ainda bem que o senhor concorda conosco. Mas deixa eu molhar o bico. Eu não terminei a frase. Desculpe, doutora Luiz. A Lava Jato é culpada porque vocês viram essa semana que o STJ anulou o processo da rachadinha lá do Bolsonaro, anulou tudo, sabe? Nada vale, vamos começar tudo zero. E está começando de novo a impunidade porque acabaram com a Lava Jato. Não sei, doutora Luiz, eu acho que para a gente cumprir o devido processo legal... O senhor não disse que aquelas provas que o hacker conseguiu são ilegais e não podem ser usadas. Se essas informações do COAF em relação ao Flávio Bolsonaro também o foram se essas provas também foram... elas foram feitas de forma ilegal, tem que voltar do zero, sim. A Lava Jato é culpada, extinguir a Lava Jato e está voltando àqueles tempos de antigamente que não se via colarinho branco ir para a cadeia. Né? Doutora Luiz, eu acho assim, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. É isso. Então, agora, nos tempos atrás, todo político que metia a mão no dinheiro público antigamente, chegava lá adiante, tinha um jeito de anular o processo, prescrevia, ficava 20, 30 anos lá e era atingido pela prescrição. A Lava Jato não deixou que isso acontecesse. Né? Mas aí o PT porque prescrição daí é só para os membros foi atingido pela Lava Jato, aí o PT é um dos mais articuladores para extinguir a Lava Jato. Isso. Doutora Luiz, que era corrupto e não foi atingido pela Lava Jato. Está aí belo e faceiro, impune, imune, né? Está aí. Quantos que a gente conhece? Então, se não fosse o PT, nós não tínhamos esse incompetente lá na presidência da República. E se o PT botar candidato de novo em 2022, é capaz dessa nulidade aí ser reeleito. Sabe, doutora Luiz, o que em parte eu concordo com o senhor?
Em parte, eu até concordo com o senhor, porque se não fosse o PT ter vindo, chegado ao poder e ter olhado para a classe, né, para a camada mais necessitada da população, não fosse o PT botar o filho da empregada doméstica do lado do filho do empresário na faculdade, ele também olhou para o dinheiro não fosse público o PT criar projetos sociais, não fosse o PT criar o Minha Casa Minha Vida, o ProUni, o Enem, não fosse o PT tirar milhões de pessoas da linha da miséria, bastante corrupção. As oligarquias não teriam se reunido e criado uma podridão como foi a Lava Jato. Né? Isso não teria acontecido, não teria sido parido o Bolsonaro. No frigir dos ovos, como o senhor diria, o PT tem culpa mesmo, porque fez mais do que a direita fez em 500 anos. Ele também fez muita coisa embolsando dinheiro. Quanto mais programa tinha, mais corrupção tinha, né? Ou seja, por sua conta e risco. É só olhar lá, doutora Luísa. Para ter uma comissãozinha dos nossos companheiros. A gente precisa de provas para isso. O pior cego é aquele que não quer ver. Nesse ponto, concordo de novo com o senhor, doutora Luísa. Então, o senhor viu os diálogos, o senhor viu que essa Érica, ela coloca depoimentos que não foram colhidos. Doutora Márcia, o bolsonarismo só existe por causa do PT. Não fosse o PT, o bolsonarismo não existia. Bolsonaro já era político, doutora. Mas ele era um político inexpressivo. Ele era um político inexpressivo. Um político sem expressão. Aí ele ganhou notoriedade com aquele escândalo que o PT proporcionou. Ele ganhou notoriedade quando o Moro demonizou o político e ele se apresentou como um projeto novo, antipolítico. Exatamente isso. O Moro demonizou os políticos, né? E agora já começou a impunidade de novo. STJ anulando o processo da rachadinha. Você sabe quando é que o filho do Bolsonaro vai ser punido na rachadinha? Só quando a galinha cria dente. Que anularam o processo, vai começar tudo do zero. Está começando de novo, está começando a impunidade. Está voltando do que era antes nesse país. E nunca um colarinho branco ia para a cadeia, que a Lava Jato conseguiu botar. Mas o Bolsonaro era o maior interessado no fim da Lava Jato. Não era o povo do PT. Mas eu também me questiono. Não só. Todo corrupto era contra a Lava Jato. Exatamente. Poderia se instituir uma Eu não era contra. Doutor Demerval, você era contra a Lava Jato? Eu sou a favor, porque ela não olhava partido, ela não tinha bandeira. Então, aqui só quem é contra aqui a Lava Jato, só quem é contra a Lava Jato aqui, as duas petistas aqui, ó. Mas não teve doutora Luísio, o doutor Demerval, que é uma pessoa, né, assim, que ele faz o possível para ser, né, uma pessoa mais equilibrada, né, menos apaixonada, né, do que nós pela esquerda e o senhor pela Lava Jato. Então, o doutor Demerval, ele pode ser aqui, né, assim, como direi, o fiel da balança. Então, eu lhe digo assim, doutora Luísa, o senhor achou que uma prova ilegal dos hackers não pode ser usada, né? Porque é aquela coisa do fruto da árvore envenenada, não é? O senhor não acha que... E assim, o senhor sabe que eu não gosto da família Bolsonaro. O senhor não acha que também essas provas obtidas de forma ilegal em relação ao Flávio Bolsonaro também não podem ser utilizadas porque também são frutos da árvore envenenada? E eu não estou defendendo aqui o Flavinho Copenhague de jeito nenhum. Por que a rachadinha está contaminada de nulidade? Por quê? Porque essas provas foram né, através do COAF que eles descobriram com a quebra do sigilo bancário do Flávio sem autorização judicial. Não foi por isso. Não foi por isso. Com olhadinhas, assim. Não. O STJ anulou. O CJ anulou o sigilo, a quebra do sigilo, porque entendeu que a decisão de primeiro grau não estava bem fundamentada. Ali, isso aí foi um conchavo. Isso aí foi um conchavo lá no STJ. Se o senhor acha que uma prova que ela é ilegal, ela não pode ser utilizada, o argumento foi esse, que a prova não era legal, a prova em relação ao Flávio. Mas a do Flávio Bolsonaro, não. É que foi entendido que a decisão não era fundamentada. E, na verdade, era fundamentada. É que, na verdade, é o seguinte, quando eles querem dar uma decisão,
Eles cavocam lá dentro. Opa, vamos aproveitar essa brecha aqui. Ó. A decisão judicial que determinou a quebra do sigilo, ela era singela, mas ela era fundamentada. Não precisa ter 10 folhas de fundamentação. A fundamentação... É que a gente está vivendo um momento, doutora Luiz, que não precisa ter nem prova, é só convicção, basta para terminar com a vida de uma pessoa. Então, não, realmente a Lava Jato elegeu o PT. O doutor Emerval, quem mais a Lava Jato condenou além de políticos do PT? Não condenou do PP, PMDB, Cunha? O Cunha era petista? O Cunha era petista? Doutora Márcia? O Eduardo Cunha era petista? Não era petista. Foi atingido. Mas por que o Moro não queria? Por que o Moro não quis os celulares do Cunha? Por que o Moro não quis que chegasse o FHC? O Cunha foi condenado a 100 anos de prisão. Márcia, não adianta. Ele foi condenado a 100 anos de prisão. Nasce torto, morre torto. Ele quer, o doutor Aloysio tem essa visão e ele não para pensar, para observar, para ver como é que as coisas acontecem. E ele vai ficar a vida inteira dizendo isso, que a culpa é do PT, o PT nem está mais no governo, aí a culpa é do PT, a culpa é disso, é do PT, porque o Moro é santo. Vocês escutaram. Porque fizeram isso no processo do Flávio Bolsonaro, cavaram alguma coisa para justificar e acabar com o processo, foi exatamente o procedimento adotado nos processos contra o Lula. Cavaram coisas. O Moro é santo. O que cavaram, por exemplo? Cavaram o quê, por exemplo? Tantas acusações ali, que ele era dono do Triplex, que era dono do Doutora Luísio, pinta o alvo e lança a flecha, pelo amor de Deus, doutora Luísio. Agora o senhor viu o que apareceu na spoofing? Assim, os promotores dizendo o seguinte, esse Vadir Damus, ele está sempre querendo colocar, né, criando projetos e tal, porque ele quer esvaziar a Lava Jato, esse FDP. Vamos investigá-lo, porque quando terminar o mandato, ele vai para a primeira instância e daí sim nós vamos fazer alguma coisa com ele. Gente, isso é uma organização criminosa. Na Lava Jato, a senhora dizia muito que a imprensa ficava sabendo... A imprensa ficava sabendo do... Ele nem ouviu o que a senhora... judiciais, né, na Lava Jato, né? A imprensa era avisada, né? A senhora viu uma reportagem semana aqui no Rio Grande do Sul? Toda a ação policial que é feita aqui contra essas facções, a imprensa está junto. E aí? E daí? É seletiva. Contra facções. E o senhor está querendo dizer que o presidente Lula fazia parte de uma facção? Doutora Márcia, a senhora é apaixonada pelo Lula. A senhora é apaixonada pelo Lula. E toda paixão, ela não espelha. É como diz aquele outro, quem ama o feio, bonito lhe parece. Não adianta. Doutora Luiz, eu faço minhas as suas palavras para o senhor em relação ao Moro. Eu entendo que... Bom, mas... Ele não vai ter coragem de dizer isso para mim, né? Deixa eu concluir. Agora, essa relação aí, em relação a essa questão do Supremo autorizar a importação das vacinas pelos estados e municípios, me parece que, pelo menos, o Supremo está servindo para alguma coisa, né? Para mim, na minha opinião, o Supremo não tem servido para quase nada, só para ficar nos holofotes. Os holofotes foram virados para o STF quando o Joaquim Barbosa fez o possível para terminar com o PT. E motivo tinha ele para querer acabar com o PT? Eu não vejo dessa forma. São os olhos desvirtuados dos petistas. O senhor não vê interesse americano na Lava Jato. Os petistas olham as coisas sob um determinado viés que, na minha opinião, é incorreto. Agora, o senhor nunca viu essas coisas, doutora Luísa. Eu estava dizendo para ele hoje que, se a gente for para Cuba, a gente tem vacina. Bom, agora, em relação ainda a essa crise aí do coronavírus, essa semana, o doutor Demerval disse que lá no bairro dele a coisa está ficando preta, como se diz na gíria, né? Essa semana, 2 conhecidos meus faleceram, Covid. Um entrou num dia e morreu no outro, o outro ficou lá uns 10, 15 dias internado, gente nova, e 2 funcionários meus foram contaminados. 2 funcionários meus, e só tem 6 funcionários lá, ou seja, 33% foram contaminados. Uma já tinha sido contaminada no início. Então, na verdade, 50% do escritório foi contaminado. Claro,
duas já estaram curadas, uma está se recuperando, e o irmão de uma delas entrou no hospital num dia, faleceu no outro. Então, a coisa está ficando preta. Eu não digo preta, está ficando pretíssima. Tinha comorbidades, doutor Aloysio? Como? Não tinha comorbidade. Esse rapaz não tinha comorbidade. Não. Esse de 38 anos era atleta? Até treinador de futebol era. Gente. Era treinador de futebol. Um rapaz saudável, cheio de vida. Isso é consequência, essa crise, é aquilo que eu tinha dito. Então, o Bolsonaro é culpado, o PT é culpado porque elegeu ele. O Ciro Gomes disse isso. Se o PT não retirar a candidatura do Haddad, o Bolsonaro é eleito e nós vamos ter que engolir esse homem. E, de fato, aconteceu, aconteceu o que ele preconizou. Aloysio, com todo respeito à sua opinião, vamos focar no que interessa. Com uma crise sanitária sem precedentes nesse país inteiro. O senhor ainda está preocupado em dizer que a culpa tudo é do PT? Porque elegeu o Bolsonaro, que é muito responsável por essa crise. Eu acho que isso é um amor. Então acontece que no momento que nós temos um mandatário... Eu queria que o doutor Aloysio me dissesse quem do PT foi trabalhar no governo do Bolsonaro, já que elegeu o Bolsonaro, que eu saiba quem pariu foi a Lava Jato, e foi o grande nome da Lava Jato, que foi virar ministro do Bolso. Como eu estava dizendo, essa crise da pandemia, não vou repetir que o PT... vamos fazer de conta que o PT não teve responsabilidade. O Bolsonaro foi eleito pelos seus próprios méritos, né? Foi eleito pelos seus próprios méritos. Então, se o nosso mandatário maior é uma pessoa que deve dar o exemplo, ele disse que isso é uma gripezinha, que isso todo mundo vai ter, isso é coisa de mulherzinha, isso é coisa de maricas, né? Tá aí o resultado aí, ó. Enquanto os outros países estavam levando a coisa a sério, né, o nosso mandatário maior não dava o exemplo, aí o que acontece? A população... não digo toda a população, mas grande parte da população houve o mandatário maior. E aí o que aconteceu? Não respeitou o distanciamento, né? Não respeitou a aglomeração, e aí está aí o resultado. Tomara que agora nós não tenhamos que tomar aquelas medidas que os outros países já tomaram há quase um ano atrás, né? Um fechamento total do comércio, proibição de circulação de pessoas. Tomara que não tenha que ser feito isso. Eu espero que não, mas eu não duvido que isso não vai ocorrer. Se a pandemia começar a se expandir cada vez mais como está ocorrendo, a única forma de tentar conter o avanço é assim, não tem outro. E a vacina, claro, mas nós temos vacinando, parece que 3% da população, né? Essa quantidade de vacina que o governo federal comprou como é que diz? Uma migalha. Isso é uma migalha. Né? Israel já vacinou 90% da sua população. E nós aqui vacinamos, não chegou a 3% da população. Então, onde é que nós vamos parar? Então, a única forma de resolver o problema da pandemia, a vacina, a circulação de pessoas, evitar a aglomeração, e ter um bom ministro da saúde, porque realmente esse ministro que está lá não serve para nada. Aquilo lá, o milico que está lá, não eu acho que é um outro manda-leite do Bolsonaro. Exatamente. Tendo que falar um pouco, né, doutor Luiz, de união entre os órgãos federados, para ter a taça, o Bolsonaro, o Bolsonaro ele errou já lá, dando um mau exemplo, ele errou demorando para aceitar, porque ele foi, enquanto os outros países já estavam comprando vacina, ele andava querendo, eu quero que me prove que a vacina é eficaz, que não é. Ou seja, ele está correndo atrás agora. Ou seja, ele está tipo aquele cavalo que sai na corrida atrás do outro. Quer dizer, ele vai chegar no fim da corrida. Como? Eu acho que ele nem está correndo. Não, e sem contar... Assim, agora ele está correndo, porque a conta vai cair no colo dele. Não sei se você sabe, a conta vai cair no colo dele. A conta da pandemia. E outra coisa, vejam bem, ele quer a prova da eficácia da vacina da cloroquina, ele nunca se importou, da ivermectina, ele nunca se importou.
Agora, o Pazuello, né, esse outro incompetente do Pazuello, é o bode expiatório, porque é ele que está respondendo agora o porquê do uso da cloroquina, porquê os gastos com cloroquina, e hoje o Bolsonaro diz que ele não é responsável pela compra das seringas para aplicação de vacina. Mas vamos rezar, vamos torcer para que não morram mais pessoas e que a crise não se acentue, né? Assim, né? Consiga, mas não vejo. Eu sou franco para vocês. Eu não vejo com bons olhos que venha a diminuir. Eu acredito que a tendência é piorar. É piorar. Mais gente irão morrer. Parece que essa semana foi a pior das semanas que nós tivemos desde o início da pandemia. Mas vamos, quem sabe, aquele senhor lá de cima, olha aqui para o Brasil, né? Olha para aqui, não, aqui eu não vou deixar a pandemia castigar muito aqui. Vamos rezar, como diz o outro. Vamos à missa, vamos contratar uns padres aí para fazer umas rezas aí, para ver se... ou um saravá também, né? Vamos... Agora, viu, não der com missa, vamos com saravá, com qualquer coisa. Mas como o Supremo agora liberou a importação por municípios e estados, o que deve ser feito? Uma sugestão que eu dou para as autoridades da saúde, que os municípios e os estados comprem e fazer como nos Estados Unidos. Lá, as farmácias estão vendendo a vacina da Pfizer. Claro. Então, autorizar essas farmácias aqui a vender, que eu acho que disseminar a vacinação com muito mais eficiência, claro. Para quê? Nós estamos com 3%, não chega a 3% da população vacinada. Isso é mínimo. Isso aí a contaminação vai continuar. Então, liberar que os postos tenham, que tenha pouquinho, mas que tenha nas farmácias também, nas clínicas também, porque eu tenho a impressão que as pessoas vão procurar mais. Mas, doutor Demerval, eu acharia maravilhoso, mas acontece que a gente enfrenta aqui uma luta de classes muito grande. Né? Quem é que ia conseguir chegar na sua farmácia e comprar essas vacinas? As pessoas que têm mais dinheiro, não é? Ou o senhor acha que ela seria acessível para a população? Eu não tenho noção de valores, né? Mas o teste Covid, hoje, ele baixou os preços e os pobres também estão fazendo. Eu acho que a vacina, assim que ela tiver uma grande quantidade... Hoje, doutor Demerval, 1 ano depois. Não, demorou. Vamos deixar um pouco de lado essa praga dessa Covid aí. Tomara que essa coisa nunca mais nós tenhamos que falar nessa tal de Covid daqui a alguns anos. Nós temos 2 pragas, né? Nós temos a Covid e o Bolsonaro, né, doutora Luiz? Não, mas o Bolsonaro, se o PT não tiver candidato em 2012, ele não ganha. Isso eu tenho certeza. Então ele vai ganhar, doutora Luiz. Porque o maior partido de esquerda do Brasil e da América Latina não vai deixar o seu protagonismo. Isso é o medo que o Ciro Então vai ganhar. Então, infelizmente, ele vai ganhar. Né? O senhor tira o melhor jogador a esquerda, doutora Márcia, a esquerda é que é o bolsonarismo, gente. Agora, a esquerda é que é o combustível do bolsonarismo, gente. Quando o Grêmio for jogar, agora o senhor recomende que tire o melhor jogador do Grêmio. Tá, vamos lá. E o que vocês acharam semana passada da Câmara endossando a decisão do Supremo na prisão preventiva do deputado Daniel Silveira? Vocês acharam que a Câmara agiu corretamente? Endossando lá a prisão do... Eu acho que a Câmara, doutor Luísio, se apequenou e a maioria, é a minha opinião pessoal, estão com o rabo presos. Exatamente. Concordo plenamente. Pelo amor de Deus, sabe? Eu entendo que foi muito truculento esse Daniel, sabe? Muito truculento. Ele foi deselegante e desrespeitoso com o Supremo. Concordo? Sem dúvida. Agora, a Câmara se intimidar porque afastaram ele e eles endossaram, não. Você se lembra do caso Jardel aqui em Porto Alegre? Sim. O Judiciário tirou, a Câmara não, a Assembleia, não, senhor, quem manda aqui é nós iremos julgá-lo. Caçaram o Jardel, fizeram a coisa correta. A Câmara não, se intimidou. Ela se acovardou para mim. Ela foi covarde. Saiu pequena desse episódio. Não, porque, na verdade, como está dizendo, ninguém estava endossando a conduta desse deputado. Mas ali o que estava em jogo ali, era apenas a prisão preventiva. Então, a Câmara aceitou a interferência de um poder no outro. Ele vai ficar solto, nós vamos processar ele e certamente ele vai ser cassado. A prisão preventiva, não.
É Exato, que, como o doutor Temerval falou, a maioria lá dos deputados tem o rabo preso no Supremo, aí não querem se indispor com o Supremo Tribunal Federal. Não queria... Agora, o que eu gostei, e tem culhão roxo, é aquele deputado Marcel Van Hatten, aqui de Santa Cruz, eu acho que ele é aqui dessa região ali. Aquele ali, sim, eu vou dizer aqui, ó, eu não endosso a conduta dele, se ele for processado, eu vou votar pela cassação dele, mas não podemos acovardar, aceitar a intervenção de outro poder. Por que ele... Esse aí, certamente, não tem o rabo preso lá no Supremo. Exatamente. Exatamente. E as duas colegas aí ficaram quietinhas? A senhora quer falar, doutora Ângela? Não, pode falar, doutora Márcia. Bom, eu acho o seguinte, doutora Luísa, vergonha que 17 deputados federais gaúchos votaram contra, né? Contra vergonha a prisão daquele animal, daquele troglodita. Mas, doutora não Márcia, foi apenas um desrespeito. Nós não estamos julgando o mérito. Doutora Luísa, não estava em jogo o mérito da acusação. Era apenas a prisão preventiva. Não foi apenas um desrespeito, como citou o doutor Demerval, foram ameaças pessoais, né, aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas ele tem... Assim, então, o que eu digo? Quando vocês dizem que esse deputado, né, ele não se acovardou, eu vou usar uma expressão um pouco mais chula, mas eu acho que a Câmara, né, dessa vez, não se acadelou para o Bolsonaro. Eu achei muito importante isso. E o que me orgulhou tremendamente, o voto, né, do deputado Paulo Pimenta. Porque ele falou exatamente o que estava acontecendo ali. Eu não consigo acreditar, definitivamente não consigo acreditar que seja possível, né, que esse homem, essa criatura abjeta desse deputado, que eu espero que seja cassado por falta de decoro, que ele possa representar o pensamento da sociedade, que queira dizer ao STF aquele monte de barbaridades que aquela pessoa falou. Mas, doutora Márcia... Eu não sou punitivista, o senhor sabe disso, eu não sou nem um pouco punitivista. Mas eu acho que, como disse a doutora Ângela, chega uma hora que chega. Ser punitivista por antecipação, que é punir cautelarmente. Ou seja, não, eu acho, doutora Luísa... Fora, não. Sem direito à defesa. Estava em jogo a prisão preventiva apenas. O problema é que isso aí referendou o Supremo estar administrando esse país. Exatamente. Um dia antes do Supremo do STF entendeu que era legítimo. O Supremo é que está mandando nesse país. Não tem poder executivo e não tem poder legislativo. O Supremo é que manda neles. Como é que o Renan Calheiros não aceitou a ordem do... Foi muito bem feito, porque o Supremo vem sendo ofendido, o AI-5 vem sendo... Né, mas onde é que fica a independência dos poderes? Desde que esse governo assumiu, eu acho que chegou a hora de mostrar que daqui para frente não vão tolerar mais isso. Não, eu acho, como o doutor Demerval falou, por que o Supremo, que o Renan Calheiros não obedeceu ao Supremo? Por quê? É um político de expressão, é um político que tem poder. Porque o Senado é forte. Porque o Senado é forte. Por que o Renan Calheiros tinha que ser afastado? Então, mas não veio a ordem do Supremo? Bom, veio a ordem do Supremo. O Renan Calheiros fez apologia ao AI-5, ofendeu e ameaçou... Não, só um pouquinho. Não, mas o Supremo decretou o afastamento dele do Senado. É uma decisão judicial. E decisão judicial tem que ser cumprida, não tem? Por que ele diz, não, eu não saio daqui do Senado? E ninguém tirou ele. Então, por que o senhor está questionando o cumprimento da decisão judicial do Supremo agora? Porque um poder não pode intervir no outro. Né? Agora, se a Câmara caçar ele, aí é outra coisa. E deve caçar também. E eu acho que tem que caçar esse deputado. Confusa. O senhor acha que o Senado fez certo em não afastar o Renan, mas o senhor acha que a Câmara fez errado em concordar com o afastamento do Daniel? A senhora está desvirtuando as minhas palavras. Está desvirtuando. Não põe as palavras na minha boca, que isso eu não disse. Eu disse que eu não endossei conduta de Renan e não endosso conduta de Daniel Silveira. Eu só acho que um poder não pode interferir no outro. Será que agora um outro deputado não vai se cagar todo na hora de dizer alguma coisa contra o Supremo? Será que não vai?
Opa, será como é que essa crítica doutora que eu vou fazer, Luísio, como é que vai ser desde que não interpretada? seja apologia ao AI-5, desde que ele diga o que ele bem quiser dizer, sem ofender nem ameaçar nenhum ministro, está tranquilo. Mas e onde é que fica a imunidade? Gente, aí o questionamento é assim, ó, se existiu flagrante, se não existiu flagrante, se tem flagrante por que mandado, se tem mandado não é flagrante, Tinha né? flagrante? Daí começou toda essa discussão, né, jurídica. Mas daí, assim, ó, por quê? Daí, assim, era um crime permanente porque estava na rede social, então permaneceu, né, o tempo inteiro. No momento, Ele tira da rede tentando... social, pronto, acabou. Não tem mais crime permanente. Acontece, Pode doutora retirar. Luísa, que depois que ele estava preso já na Polícia Federal, mais vídeos foram postados na conta dele e ele estava com 2 aparelhos de telefone Mas celular a lá. prisão já estava decretada. Ele foi de Aí, encontro a apoiadores e disse que ia Não mostrar confunda, quem era o STF. não cafunda, como dizia o Renato Aragão, não cafunda os nossos telespectadores. Né? Naquele disparo, por que o Alexandre de Moraes colocou no decreto de prisão para fundamentar? Que o crime era permanente. Tirou da internet, ele não é mais permanente. Na verdade, a expressão, ele quis dizer ali que o permanente como sinônimo de crime perpétuo. Ou seja, botou na internet, é crime perpétuo, e não permanente. Eu acho que os ministros do Supremo Gente, aí eu fui lá e assisti. Aquilo ali salvei na minha playlist, né? Não está mais no YouTube. Eu, então, que Deus me livre e guarde, fosse uma bolsonarista, se eu fosse tacanha que nem aquele ser, eu poderia postar em grupos de WhatsApp, eu poderia formar, então, né, através daquela lixo, né, daquela pessoa doente, eu poderia continuar instigando contra o STF, porque há quem pense que a população está contra o STF. Vocês querem ver, colega? A tendência natural, eu entendo assim, que era a Câmara caçar esse Daniel. E claro. Agora... E vai ser caçado, vai ser caçado. Não sei não mais, resta dúvida. Não sei mais, porque como o Supremo já puniu ele, eles referendaram aquela punição, eu não sei se... A cassação é tão certa quanto 1 e 1 são 2. Ele não é amigo de ninguém. Não, a cassação é tranquila. Ele não é uma pessoa benquista. Né? Ele não é bem-vindo naquela Câmara. A cassação, para evitar a cassação, ele teve só 130 votos, e dentro desses 130, por exemplo, esse Marcel Van Hatten, aqui de Santa Cruz do Sul, esse foi um deles que entendeu por derrubar a prisão, mas ele disse que vai votar pela cassação. Então, o que ele dizia aqui é que, naquele momento, nós não podemos permitir que um poder interfira sobre o outro, porque isso vai criar um precedente muito grave. Vai criar um precedente muito grave, porque nós podemos nos acovardar nas nossas opiniões depois. Né? E nós temos que ter a nossa imunidade como parlamentar. Se o deputado tiver medo, imagine o resto da população. Mas então, o senhor não acha que, se isso tivesse se perpetuado, se ele não tivesse sofrido nenhum tipo de punição, o senhor não acha que seria um precedente para todo mundo, como filho do Bolsonaro, chegar assim... com um cabo e um soldado, e um jipe, um soldado, sei lá, vai lá e fecha o STF. Isso também não pode continuar acontecendo. Chega! E ele foi punido por isso, o filho do Bolsonaro? Aí é aquela história, né? Ou seja, é uma pessoa mais poderosa que o deputado esse, que é inexpressivo. Isso aí. Nesse país, as elites dominantes que comandam a coisa. Manda quem pode e obedece quem precisa. Virou mártir agora. Ele virou mártir. Manda quem pode e obedece quem precisa. Tomou conta, né, de toda a mídia. E daí o que aconteceu? Enquanto isso, o Bolsonaro está nomeando um general lá para a Petrobras. Né? Daí, assim, outra coisa que eu quero deixar claro, eu não, em momento algum, doutora Luísa, eu quero que o Flávio Bolsonaro deixe de ser responsabilizado pelas rachadinhas, né? Que é bem provável que tenha rachadinha, acontecido. Esquece, rachadinha não existiu. Depois que anulou mas, assim, a prova, o sigilo bancário, acabou. Ali, Bolsonaro está ali, o filho Bolsonaro está livre. O senhor não acha que o judiciário está tentando se reacreditar depois da Lava Jato? Não, ele está voltando a ser o que era antes.
Não, ele Antes da quer se Lava Jato. reacreditar, Ele doutor está Aloysio. voltando a Nós ser o não que era estamos antes da num Lava momento Jato. de exceção. Está voltando a ser só punir os pretos, os PPP, como é que é? Preto, pobre, prostituto, ou então aquilo que a doutora Ou petista. preto de tão Preto, pobre e petista. Isso. Então, o do judiciário está voltando a ser o que era antes. Depois que acabaram com a Lava Jato. Como? Não está no nosso horário? Não, tá. Bem, mas vamos deixar esse deputado para lá. Ele se arrependeu, né? Eu acho que ele estava de cabeça quente, mas como ele não tem padrinho forte, né? Não tinha padrinho forte, e os deputados ficaram com medo. Ele achou que ia virar herói, doutora Luísa. Não, é que a Câmara de Deputados está cheia de deputado com o rabo preso. Mas E aí, eu acho que ele foi o bode na sala. Não vamos nos indispor contra o Supremo. Vamos endossar o que ele disse e vamos sacrificar aqui o deputado. Boi de piranha. Boi de piranha, exatamente foi isso. Foi o boi de piranha, doutor Demerval, para trocar a presidência da Petrobras, né, para passar a boiada. Daí, enquanto está todo mundo preocupado com o coitadinho do Daniel Silveira, porque ele virou um mártir agora, né? Não, doutora Márcia, vamos examinar o aspecto legal. O que estava em exame? Prisão preventiva. A prisão preventiva foi legal? Foi legal? E depois da audiência de custódia, sim, não é, doutora Luísa? Porque é legal. Se a rachadinha do STJ entendeu que não estava bem fundamentado, essa aí muito menos fundamentado estava. Né? Mas, doutora Luísa, por isso que eu digo que talvez o STJ queira se reacreditar. Tirou da internet e acabou o crime permanente. Talvez queira se reacreditar, doutora Luísa, depois que o STJ, né, manteve uma decisão do Moro contra o presidente Lula, uma sentença sem prova, depois Me engana que eu gosto. Faz de conta, eu vou fazer de conta que eu acredito. Tá, mas vamos passar. Cara, vamos ficar só nessa. E é esse negócio da Petrobras, em que o homem trocou lá o comando, né? A doutora Márcia, e parece que vai para a privatização. Eles vão tentar acelerar a privatização da Petrobras. Mas talvez tenha sido e o PT não concorda, objetivo. Né? Petróleo é nosso, para não roubar um pouco. Doutora Luísa, o senhor está, hein? Tá hoje. Mas eu acho, doutora Luísa, que talvez tenha sido esse mesmo objetivo. Perdemos 100 bilhões, né? Podemos ser vítimas de ações de acionistas, porque está na Bolsa de Nova York. Né? Ele está apequenando a Petrobras para poder vender na liquidação. Doutora Márcia, eu vou fazer uma pergunta. Você já conhece alguém que trabalha na Petrobras e ganha pouco? Não, que eu saiba, não, doutora Luísa. E qual é o problema? Os que eu conheço ganham acima de 20 mil. Os que eu conheço não ganham menos que 20 mil reais na Petrobras. A doutora Luísa vai ficar 15 dias naquelas plataformas lá no meio do mar, você não ficaria? A Petrobras é que paga os maiores salários do Brasil. Né? E aí, por isso que a gasolina... As pessoas adoecem trabalhando na Petrobras. Eles botam a culpa Conheço pessoas que adoeceram. Preço do petróleo. Um pouco é no custo administrativo que ela tem. O custo de produção dela é muito elevado. Eu tenho uma opinião, eu tenho umas ações da Petrobras, mas eu entendo que tem que privatizar. Despencaram, né, doutor Demerval? Não, deixa o governo lá com 40%. Deixa o governo, doutor Demerval, deixa o governo lá com 40% das ações. Transfere o controle acionário para a atividade privada. Que adianta o petróleo ser nosso e nós pagar a gasolina mais cara do mundo? Exatamente isso. Eu não quero isso. Então vai para a Venezuela, lá está 50 centavos. Vai para a Venezuela, direitinho. No governo do PT, a gasolina não era tão barata assim, não, também. Era 2,60. Mas isso há 10 anos atrás. Não, no tempo da presidenta Dilma. Há 10 anos atrás, corrige o 2,60, estaria a 10 reais hoje. Doutora Luísa, com o golpe de 2016, mudaram a forma, não é, da compra do petróleo, foi tudo, eles dolarizaram, por isso que está assim. Né? Então, a variante é de acordo com o mercado internacional. Ou seja, a gasolina é em dólar, a gente ganha em real. Não, mas tudo bem, até concordo com isso, mas de qualquer maneira, hoje a gasolina. O custo de produção da Petrobras deve ser super elevado. Não é só a matéria-prima, o petróleo, é o custo de produção que é caro. Todo mundo ganhando acima. Lá não tem um operário, na Petrobras que ganhe menos que 10, 15 mil reais. Operário. Agora imagine os grandão. Parece que o presidente ganha 200 mil reais por mês.
200 ou 300. Pois não, é, e no 50 governo mil do por semana, Temer, parece. no governo do 200 mil reais Temer, por ele mês. aumentou em 15 vezes o salário deles. E no do PT, ele aumentou quantas no PT? Doutora Luiz, estou dizendo que, então, existiu um patamar no governo popular que foi aumentado em 15 vezes com o golpe de 2016. Não, a privatização da Petrobras já. Concordo. O governo fica lá com 40% Depois, das doutora ações. Luísio, É, o senhor não porque venha se não queixar do preço da não gasolina. adianta nós dizer que o petróleo é nosso e nós pagar a gasolina R$6. Né? Petróleo não é que nosso, seja não. o petróleo dos foi outros, vendido. que seja o petróleo dos outros, nós pagamos menos o preço da gasolina. Por que o senhor acha que aconteceu o golpe? Foi para vender nossas riquezas. Doutora Luiz, eu queria um governo novo. Qual golpe? O golpe de 64 ou o golpe da Dilma? O golpe de 64. O golpe, doutora Luiz, porque, por incrível que pareça, os militares de 64 eram nacionalistas. Bem, pessoal, infelizmente aqui a discussão está bastante acirrada, está bastante boa, mas está chegando o nosso tempo. 30 segundos para cada um para as suas despedidas. Todos se cuidem, fiquem em casa, quem pode, fique em casa. Quem precisa sair para trabalhar, que tome todos os cuidados cabíveis. Todos, por favor. Vamos lutar pela vida, né? Todos os cuidados com a população em geral, né? E que essa vacina venha logo e que seja acessível a toda a população e que pare com essa desunião, que o Brasil é um só, nós todos somos irmãos. Doutora Márcia? Eu concordo, eu acho que se também peço pela vacina que venha o mais rápido possível, que seja acessível para toda a população, né? E para que a gente possa novamente voltar a um novo normal e Lula livre, que o Lula possa conversar com a população e terminar com esse governo neoliberal. Eu concordo com o Lula livre, desde que ele se comprometa a não meter mais a mão no dinheiro público. Dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos telespectadores e também pedindo para que a população fique em casa. Eu, por exemplo, não estou atendendo mais cliente presencial. Eu não estou atendendo mais porque o que é mais importante que a vida? Não existe coisa mais importante que a vida, gente. Então, nós não podemos correr risco de vir a contrair essa doença e vir a falecer por querer trabalhar. Eu já só vou voltar a trabalhar quando houver mais segurança. Aí eu vou atender clientes pessoalmente. Se não, só pela internet. Então, dito isso, eu agradeço. Enquanto isso, doutora Luiz, o senhor procure provas contra o presidente Lula para fazer uma acusação dessa envergadura. Eu vou trazer um baú inteiro de provas aqui. Dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores e me despeço em nome da bancada, dizendo que nos aguarda até o próximo programa.